Mais uma informação sobre uma possibilidade de saída impacta os bastidores do Internacional. Um dos jornalistas mais renomados do mercado italiano traz a informação. A Inter de Milão está interessada em um jovem jogador do Internacional. E isso pode fazer e muita diferença em um lucro milionário que o Inter pode receber e que envolve uma negociação passada com outro clube da Europa. Eu te trago os detalhes nesse vídeo e a gente também fala, terá uma debandada geral do elenco do Internacional? Eu vou te contar tudo isso depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer detalhes de mais uma procura por um jovem atleta do Internacional por parte do futebol europeu. Vai ter um desmanche no elenco do Inter? A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa esse conteúdo e todos os outros, tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem Inter em campo hoje, estreia do Roger Machado, 18h30 lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Eu tô apostando em empate do Inter contra nada mais, nada menos do que o líder Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. E tô apostando em vitória do Grêmio amanhã, 11 horas da manhã, lá no Centenário em Caxias, contra o Vitória. O Grêmio fugindo, tentando pelo menos fugir da zona de rebaixamento. Corre lá na KTO, tem muita rodada de Campeonato Brasileiro pra vocês brincarem e se divertirem, tá certo? Gente, eu quero começar aqui repercutindo essas informações que vêm surgindo da possibilidade de algumas saídas do elenco do Internacional. E alguns nomes vêm sendo citados dentro dessas possibilidades. Eu quero falar aqui de 4 nomes, tá? Que de fato tiveram uma procura e que de fato existiu em algum momento uma possibilidade, ou existe uma possibilidade ainda, de saída. Vamos lá, Vitão. Esse jogador deve deixar o Inter nesta janela do meio do ano e deve assinar o contrato com o Real Betis da Espanha. Tá tudo muito bem encaminhado, a gente já vinha trazendo antes do anúncio oficial do contrato assinado em definitivo do Vitão com o Internacional que isso ia acontecer, quando ele tinha um pré-contrato, ele já tinha procura do West Ham da Inglaterra, do Nottingham Forest da Inglaterra, agora do Real Betis, teve do Valência lá atrás, do PAOK quando ele recém chegou por empréstimo ao Inter, não tinha nem o pré-contrato assinado ainda, sempre teve essa possibilidade do zagueiro de agora 24 anos, que chegou com 22 no Inter, deixar o clube, e isso declarando mais do que uma taxa de vitrine, porque se ele tivesse emprestado, tu ganha uma taxa por ele estar emprestado no teu clube e ser vendido. É uma taxa ali de geralmente 10, 15%. Agora, como ele assinou em definitivo e vai ser vendido agora, o Inter vai ganhar a porcentagem que tem direito. Esse outro jogador que eu vou citar é uma incógnita, que é o Fabrício Bustos. A gente sabe da vontade dele de jogar no futebol europeu, ele teve uma procura do Villarreal, que não evoluiu para uma proposta. A gente sabe que o Bustos tem algumas desavenças ali dentro do vestiário, não com jogadores, mas do departamento de futebol, por conta dessa vontade dele de ir pra Europa. Teve a questão da possibilidade dele ser o X9 de dentro do vestiário do Inter, aquela conversa com vai atingir a cláusula de jogos e ter uma renovação automática. E aí é uma renovação até fevereiro que ele saia? Não. Ele pode renovar automaticamente até fevereiro de 26, aparecer uma boa proposta e ele ser vendido, que nem tá acontecendo agora com o Vitão, que acabou de assinar em definitivo e deu. Lucas Alário, tá? Ele teve uma procura do Al-Ain do Hernan Crespo, teve essa procura, o empresário do jogador diz que ele não deve deixar o Inter, e o Inter também diz que ele não deve deixar o clube. Mas se sabe que é um alto salário, próximo de R$1 milhão, e é um jogador que vem convivendo com dores, não é titular, até o momento não se provou, não mostrou a que veio o atacante Lucas Alário. E a última foi a do Wanderson, que teve aí procura de alguns clubes do futebol italiano, mas eu ouvi do Inter, que foi dito, e eu confio muito nessa pessoa e eu também não tô acreditando numa saída, pelo menos nesse ano, tá? Nesse ano de 2024 desses dois jogadores. Gente, a última informação sobre saída pode ser um negócio que pode acabar até sendo bom, de certa forma, pro Internacional, tá? Tu tem a tua empresa, tu tem o teu negócio e tu tem que conviver com impostos. É normal, tu tem que pagar imposto, não pode não pagar imposto. Só que, muitas vezes, na maioria delas, tu tá pagando um imposto acima do que tu deveria estar pagando. E quem vai te ajudar é a Societex. Eles têm a calculadora eletrônica que vai fazer o cálculo de, nos últimos 5 anos, o quanto a tua empresa pagou a mais de impostos. E ela, a Societex, vai te ajudar a recuperar esse valor.
Tem muitas empresas recuperando, empresas menores que recuperaram 200, 300, 400 mil reais porque pagaram esse valor a mais de imposto. E quem vai te ajudar com isso é a Societex. Tem o QR Code aqui no canto da tela, tu aponta a câmera do celular, tem as redes sociais também aqui e o site. Tu aponta o celular, vai te gerar um link, tu entra e marca um primeiro contato, uma primeira conversa sem compromisso para tu entender como a Societex pode salvar a tua vida e a tua empresa. Chama lá a Societex, tá certo? Gente, a informação das últimas horas vem de um dos principais jornalistas de mercado italiano, tá? Um dos principais jornalistas de mercado italiano, que é o Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, e que tem o seu site também, que ele fala de mercado de transferências envolvendo os clubes italianos. Tá? Inclusive o título da matéria aqui, tá? Difesa Inter, é Renan la nuova idea. Tá? Tô traduzindo aqui, falando em italiano, ó. Defesa da Inter, é Renan, Robert Renan, a nova ideia. E a informação é que a Inter de Milão está interessada no Robert Renan e monitorando a sua situação. E dentro dessa informação e dessa matéria do Gianluca Di Marzio da Sky Sports, ele não traz que já houve um contato, um avanço para a próxima temporada. Para eu contextualizar aqui, tá? O Inter pode perder um jogador, e aí do ponto de vista técnico e número de elenco acaba sendo ruim, mas o Inter pode ganhar uma compensação financeira. A informação que eu tenho sobre uma possibilidade de saída do Robert Renan e o que aconteceria com isso é a seguinte. Robert Renan está emprestado ao Internacional pelo Zenit, tá? Empréstimo até o final da temporada. O Internacional, caso o Robert Renan seja vendido pelo Zenit antes de dezembro, ganharia uma compensação financeira, que é aquela taxa de vitrine que eu falei anteriormente quando eu dei o exemplo da situação do Vitão. E o Internacional ganharia de taxa de vitrine, no mínimo, 4 milhões de euros. Pelo que eu tenho assinado em contrato, não é um valor fixo, mas que é de, no mínimo, 4 milhões de Milão, ou outro clube que aparecer. O Inter ganha essa taxa de vitrine de 4 milhões de euros, tá? Cerca de 24, 25 milhões de reais. O Inter ganha essa parte e aí quita com o Zenit a dívida que o Zenit tem referente ao Yuri Alberto, que é dos 10% dos 25 milhões que ele foi pro Corinthians. O Inter vende ele por 25 milhões de euros pro Zenit, o Zenit repassa pro Corinthians, faz uma negociação que teve que ser valorada e ela foi valorada no mesmo valor que o Inter vendeu pro Zenit, 25 milhões de euros. Só que o Inter tinha 10% do negócio, então tinha que ganhar grana em cima disso. Tinha que ganhar 2,5 milhões de euros, praticamente 16, 17 milhões de reais. Então, se o Robert Renan for vendido, o Inter ganhar os 4 milhões de euros da taxa de vitrine, ele quita a dívida com o Zenit. O Zenit não deve mais nada pro Inter. Agora, se ele ficar até dezembro, não ser vendido, e o Inter ou o Robert Renan só voltar do empréstimo dele lá pro Zenit, voltar pro futebol russo, seguem os 10% que o Zenit deve pro Internacional. Mas a informação mais importante é essa. A Inter de Milão de olho no zagueiro do Inter, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.